Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco sobre alguns aspectos da biotecnologia, né, no curso de vocês, quando a gente acaba trazendo alguns elementos de uma linha de pesquisa que nós desenvolvemos aqui no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, que trata alguns aspectos biotecnológicos relacionados a eventos, né, envolvidos com a biologia da regeneração do tecido ósseo. A gente trabalha, então, já há algum tempo com o tecido ósseo, e a partir daí a gente sabe, né, é claro que é uma ciência translacional, onde a gente acaba participando de um ponto de vista de ciência básica, né? Mas ao mesmo tempo essa questão translacional eleva esse conhecimento para que possamos aplicar, né, essas descobertas, aplicar esses eventos, né, que são eventualmente conhecidos na ciência básica, junto à própria prática clínica, né? Então nós temos um apelo muito grande com eventos de translação entre a pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? Esse é um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração quando nós, de fato, discutimos biotecnologia, né, como uma tecnologia relacionada às ciências da vida, quando a gente acaba, de alguma forma, contribuindo para alguns eventos, né, onde a gente tem, muitas vezes, demandas de uma sociedade que realmente necessita de algumas tecnologias, né, que demanda de algumas transformações, onde, inclusive, né, e aqui a gente acaba restringindo a uma discussão acadêmica, né? Então a gente acaba desenvolvendo algumas metodologias, desenvolvendo algum conhecimento relacionado à prática acadêmica, né? Eu queria destacar isso para vocês, porque na universidade, de fato, a gente consegue transformar, né? E essa transformação que nós encontramos dentro da universidade é um aspecto importante, sempre em atenção a uma demanda social, né? A gente fala muito hoje, por exemplo, de transformações sociais, de tecnologia social, inovação social, né? E a biotecnologia, de fato, ela tem esse apelo, né? Como qualquer outra ciência, ela traz consigo essa capacidade de transformar, né? Claro, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que saber que a gente dá um passo um pouco à frente, né, das questões acadêmicas tradicionais, onde a gente, inclusive, aqui a gente pensa em patentes, né, pensa em desenvolver produtos, né, com algum tipo de aplicação, né, e até a questão da própria discussão sobre patentes é um outro aspecto importante, né, e esses ingredientes para os nossos alunos de graduação, pós-graduação, aqui no Instituto de Biociências, na verdade, é muito importante, né? Porque acaba abrindo algumas possibilidades, outras que não apenas aquelas que já existem, né? Normalmente, e que de fato coloca a missão do Instituto de Biociências como uma regra, né? Um regramento que vem sendo desenvolvido e que é desenvolvido com muita categoria, né? Com muita competência, né? Então, esse desenvolvimento de aspectos sociais dentro da universidade é uma questão extremamente importante e a gente precisa, de fato, ficar atento, né, para que não percamos isso do nosso radar, né? Mas aqui eu organizei alguns slides para vocês, para falar um pouco sobre a biotecnologia aplicada à regeneração do tecido ósseo, né? E aqui, especialmente, eu estou dizendo para vocês alguns aspectos relacionados com a interação de célula com a superfície de biomateriais. A gente sabe que nem que o osso, a gente vai ver alguns slides relacionados a isso, mas o osso ele tem a capacidade de regenerar, ele tem a capacidade de se reconstituir, né, preservando inclusive características teciduais originais, tanto em aspectos funcionais como em aspectos histológicos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando essa lesão, quando há a necessidade de uma regeneração de um tecido perdido num tamanho considerado crítico, o tecido acaba perdendo essa capacidade, né? E precisa, de fato, da interferência de aspectos biotecnológicos, inclusive com o desenvolvimento de biomateriais, para que se possa, então, auxiliar como scaffold, né, como um andaime, para que essas células consigam migrar até o centro da lesão e, de fato, constituir essa tríade, né, da regeneração do tecido. Nesse caso, com aspectos biotecnológicos, a gente traz essa tríade, inclusive, como princípios da própria bioengenharia de tecidos,
que necessita, além de células, né, necessita de fatores tróficos, como é o caso de fatores de crescimento, né, proteínas funcionam muito bem nesse sentido, e também suporte, né, quando a gente fala de suporte, a gente precisa falar de biomateriais, né? E nós temos desenvolvido ao longo dos anos, né, eu vou falar um pouquinho disso especialmente para vocês durante esse processo, durante essa apresentação. Nós temos desenvolvido algumas metodologias capazes de reconhecer como a célula interage, né, como um aspecto preditivo, inclusive, como a célula interage com a superfície dos materiais, e isso é extremamente importante porque acaba sendo, através desse posicionamento preditivo, a gente acaba influenciando muito a pesquisa racional com o uso de experimentação de animais, né? O uso de experimentação animal, inclusive, é algo que tem que ser levado muito a sério, e os ensaios que nós propomos, de fato, eles acabam servindo como análises preliminares, né? Análises preditivas do comportamento biológico desses materiais e auxilia, né? Norteia protocolos de testes em vivo, né? Em animais. Então, além de oferecer essa capacidade de respostas biológicas, considerando células, o trabalho que eu mostro para vocês aqui, dentro desse cenário biotecnológico, também traz princípios importantes, como testes de preliminares, né, para que possam nortear o uso de animais de experimentação. Se a gente acaba descobrindo in vitro que aquele material não é, de fato, um bom material, né, e a gente tem alguns, é claro, alguns parâmetros para dizer isso, não há necessidade de você sacrificar um animal conhecendo já, né, anteriormente, a resposta desses materiais. Então é preciso chamar a atenção para isso, sobretudo num momento, né, que a gente vive, de rediscussão desses experimentos em animais, rediscussão de testes alternativos ao uso de animais de experimentação, e um pouco do que eu vou falar com vocês também está dentro desses princípios do uso racional, né, dos próprios animais de experimentação. Então, já adianto para vocês que os ensaios que eu vou mostrar para você a partir daqui, né, alguns resultados que eu vou mostrar para vocês, são resultados in vitro, né, onde a gente consegue, obviamente, ter o controle muito bem dos ensaios, né, amparados, inclusive, por normas, né, a gente está amparado por normas da ISO, principalmente, que acaba norteando o desenvolvimento dessas metodologias. Então, é importante que tenhamos esses destaques, né, logo de início. E eu vou dizer um pouquinho para vocês quando o tamanho importa, né? A gente tem discutido muito, de uns 10 anos para cá, principalmente, a questão da nanotecnologia, né? De fazer um recobrimento de biomateriais, fazer um recobrimento de materiais relacionados à aplicação em áreas biomédicas, mas, ao mesmo tempo, será que essa superfície nanotopográfica, né, de fato importa? Né? Então, eu vou dizer um pouquinho para vocês, um pouco nessa discussão. A aplicação desses materiais que eu vou mostrar para vocês é uma aplicação mais voltada para a área médica e odontológica, né? Nós temos mais parcerias odontológicas, inclusive, nesse cenário, né? Nós temos um envolvimento com universidades de odontologia do país, né? No estado de São Paulo, principalmente, mas também temos o Inmetro, temos uma colaboração muito vasta, né? Com pessoas muito competentes nas suas áreas, que nos enriquecem muito quando colocado esses assuntos em discussão. E isso, de fato, quero trazer um pouquinho, né, na reunião dessas discussões todas com vocês, sempre trazendo a palavra biotecnologia como algo importante que, de fato, a gente tem desenvolvido dessa maneira, né? Então, a gente percebe com essa apresentação, inclusive, que a biotecnologia é ampla, né? A própria né, a biologia é um aspecto muito amplo. Então, a tecnologia aplicada às ciências da vida não deixa a desejar, né? É bastante ampla e necessita, sim, desse amparo das ciências básicas para que forneça, então, elementos necessários para a translação, seja para o leito do paciente, ou seja para a cadeira ali do dentista, né? Mas que possamos contribuir com ciência básica nesse processo de orientação, de translação do conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de relação de células com superfície de materiais, não esquecendo, né, que nós trabalhamos com ferramentas relacionadas com sinalização celular, e é um pouco em cima disso que eu vou trazer alguns elementos para vocês, para a gente poder discutir um pouquinho a respeito de biotecnologia aplicada em ciências básicas, para que a gente possa, então, ter uma compreensão um pouco melhor das respostas biológicas, né, envolvidas com a interação de células ósseas com as superfícies de materiais, sejam essas superfícies preservando uma topografia micro, numa escala micro, numa escala nano, né?
é importante que tenhamos, né, a compreensão. Será que isso, de fato, modifica a resposta de célula? Será que essa diferença entre aspectos escala micro e escala nano, de fato, traz elementos necessários e suficientes para poder desencadear respostas diferentes? A gente vai ver um pouquinho em relação a isso. Primeiro, não sei se eu disse, mas o meu nome é William Fernando Zambuzo, eu sou do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, aqui do Instituto de Biociências, e vou fazer um pouquinho dessa discussão com vocês. Como eu disse, né, a gente trabalha com o tecido ósseo, né, e a partir dali é importante que tenhamos um conhecimento do que é o tecido ósseo. O tecido ósseo, anatomicamente, você tem, né, aqui é lógico, é um osso longo, a gente tem uma área que é uma área cortical, né, uma área mais compacta, e uma área que é medular. Essa área medular, de fato, ela é extremamente importante, né, porque ela acaba oferecendo um suporte à medula óssea, né, medula óssea, não cabe aqui fazer esse fórum de discussão, mas nós temos aí uma série de elementos importantes para serem discutidos quanto à fisiologia, né, quanto aos aspectos anatômicos e morfológicos do tecido ósseo, mas aqui eu só queria chamar a atenção para vocês esses aspectos, né, que realmente são importantes e confere ao osso uma questão funcional muito decisiva, né, e aqui nesse aumento que eu acabei fazendo para vocês aqui, né, mostrando que nós temos vasos sanguíneos que intermediam o osso e, de fato, esses vasos sanguíneos são extremamente importantes para uma interação parácrina com as células da medula, com as células do tecido ósseo, que acaba, como foi mostrado em 2014, principalmente, com um grupo liderado pelo professor Adams, do Max Planck em Munique, tem mostrado trabalhos muito bonitos, publicados inclusive na Nature, no Nature Cell Biology, mostrando que há uma resposta angiócrina, uma resposta parácrina entre as células do endotélio com as próprias células do tecido ósseo, e isso é extremamente importante. E nós temos desenvolvido aqui no Instituto de Biociências um pouco uma prática, né, relacionada a esse acoplamento, né? E eu posso falar para vocês numa outra ocasião dessas questões que são desenvolvidas aqui no Instituto de Biociências, focando essa interação também, tendo como aprendizado os artigos já publicados nessa área, sobretudo os trabalhos publicados sobre a interação de células endoteliais com as células ósseas, né, como os trabalhos do grupo do professor Adams, né, do Max Planck. É importante destacar essas questões porque são questões que mostram que o tecido ósseo ele não é apenas um tecido estático, como a gente imagina, né, trazendo aí um reservatório de íons e fazendo proteção, né, mas ao mesmo tempo ele interage fisiologicamente com o organismo. Né? Ele é decisivo em algumas questões, como é o caso, por exemplo, do metabolismo energético. Acho que até que eu tenho um slide para falar sobre isso, e isso, de fato, tem colocado o tecido ósseo como um centro, né, do metabolismo, como centro da fisiologia, interferindo em reações, interferindo em eventos, né, em cascatas de sinalização, em células, em tecidos distantes do tecido ósseo, ou seja, ele também atua de um modo endócrino, né, liberando moléculas, como o caso da osteocalcina, publicado principalmente por um grupo de um professor da Columbia University, o professor Gerard Carcenti, que tem mostrado, né, essa interação da osteocalcina produzida pelos osteoblastos nesse cenário fisiológico, né, nesse cenário sistêmico, né, e os resultados são surpreendentes, mostra de fato com bastante evidência científica que o tecido ósseo é um tecido endócrino que ele interfere na regulação de diferentes reações do tecido, né, e isso para fins biotecnológicos é importante, porque quando a gente acaba descobrindo, né, moléculas como essa, a gente pode, de alguma maneira, trabalhar essas moléculas em eventos patológicos, seja por administração ou seja por regulação da atividade dessa molécula, né, eventualmente por rotas de síntese orgânica, por rotas relacionadas com a produção de moléculas capazes de inibir ou favorecer a atividade, ou seja, é um mundo, né, uma área extremamente aberta, né, uma área que necessita de avanços biotecnológicos para que a gente possa, de alguma maneira, interferir nesses processos de conhecimento básico. Mais uma vez, está aí formando um alicerce importante na construção desse conhecimento. Quando a gente fala em tecido ósseo, a gente pode esquecer que o tecido é formado por células específicas, né? Além de células tradicionais conhecidas nos demais tecidos, como é o caso do fibroblasto, né? Presente, por exemplo, sobretudo na matriz da medula óssea. E nós temos aqui, né, como células peculiares do tecido ósseo,
nós temos os osteoclastos, né? Células multinucleadas, nós temos os osteócitos, nós temos os osteoblastos, né? Então, esses 3 tipos de células são células específicas do tecido ósseo. Enquanto o osteoclasto degrada, o osteoblasto produz. E há uma discussão, né? É lógico que já tem um avanço muito grande em relação a isso, que os osteoblastos acabam se descentralizando, né? Despolarizando a produção da matriz orgânica e mineralização, e acaba produzindo matriz orgânica ao seu redor e mineralizando, né? Ficando aprisionado, como é o caso dos osteócitos. Então, os osteócitos um dia foi um osteoblasto secretor, um osteoblasto produtor, né? Um osteoblasto que, de fato, fez a produção da matriz mineralizada, né? Aqui nós temos o osso no centro, né? Mostrando que, de fato, ele participa de uma série de eventos, e a parte de bioengenharia também está relacionada com esse aprendizado, né? Falando que moléculas produzidas pelo osso interferem no metabolismo de células beta do pâncreas, interfere nos osteoclastos, né, também liberando e contribuindo com esses eventos, interfere com a relação e acoplamento dos osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Aqui estou mostrando a osteocalcina, né? A osteocalcina, de fato, ela tem esse envolvimento, como eu disse para vocês. Se vocês tiverem um tempinho e quiserem dar uma olhada, eu posso mandar algum artigo para vocês. Deixei meu e-mail lá no início da apresentação e fico inteiramente à disposição, né, para aqueles que tiverem interesse. E também está relacionado, olha, com até a própria produção de testosterona, né? Então, tem vários aspectos, né? E ainda está no começo. Na verdade, houve um avanço, sim, em relação ao comportamento do tecido ósseo frente à fisiologia, mas sabe-se que tem muito ainda a ser descoberto, né? Em 2018, agora, foi publicado um trabalho pelo grupo do professor Stavrola, 17 e 18, na Nature, mostrando, inclusive, que uma molécula produzida pelos osteoblastos e também pelo adipócito controla, via sistema nervoso central, o apetite, né? Olha só que curioso, né? Então, nós temos vários eventos relacionados, colocando o tecido ósseo, o osso, de fato, no centro desse metabolismo, né? No centro desse processo, né, regulatório. Eu queria destacar para vocês que eu tive a oportunidade de participar nos últimos anos, né, de um consórcio internacional, cujo título chamou-se de Interbone. Esse consórcio terminou o ano retrasado. Quem coordenou foi a professora Natete, uma das pessoas mais conceituadas na literatura em relação ao tecido ósseo, né? A professora Natete, ela é italiana, e ela fez, de fato, né, ela fez uma comunhão de vários grupos de pesquisa. Nós tínhamos o próprio grupo do professor Gerard Carcenti, que eu disse para vocês, que tem discutido muito a respeito da osteocalcina. Ela também reuniu o próprio grupo da Itália, né, que é composto pelo grupo dela. Depois teve um grupo holandês, né, da Erasmus Medical Center, em Rotterdam, que também integrou esse grupo, né? Nós tivemos um grupo da Índia, um grupo dos Estados Unidos, que eu já disse para vocês, o grupo do professor Gerard Carcenti, o grupo da professora Stavrola Costeni, e no Brasil fomos o único grupo, então, a integrar esse consórcio, né, a convite da professora Natete. Nós trabalhamos e discutimos o tecido ósseo ao longo de alguns anos, né, e realmente isso foi muito engrandecedor, né, de você olhar para o tecido ósseo como, de fato, um tecido que integra através do seu dinamismo, né? Então, a gente discutiu muito isso, e esses aspectos biotecnológicos de bioengenharia, e o nosso grupo trouxe o aprendizado que nós temos para com essas discussões que foram elevadas, né, junto a esse consórcio, né, entre a comunidade europeia, entre a Índia, entre a América dos Estados Unidos, né, e o Brasil. Tudo bem? Então, tivemos essa oportunidade. Naquela ocasião, inclusive, fomos convidados, né, pela Archives of Biochemistry and Biophysics de escrever, na verdade, de escrever, de fazer a editoração de um número especial, né? Nós funcionamos naquela ocasião como guest editors, né? A professora Natete, eu acabei contribuindo também, e o professor Bré, da Erasmus, né? Realmente nós trabalhamos em relação a fazer essa montagem desse número especial da Archives. Isso foi realmente um trabalho muito grande, um trabalho muito grandioso, né, com todos os seus aspectos, de fazer essa editoração desse número, porque realmente exige bastante conhecimento, bastante
interação com pesquisadores, né? Foram feitos alguns convites para alguns pesquisadores de renome no mundo, né? Para que eles, de fato, contribuíssem para esse número especial, né? Agora, vamos voltar um pouquinho para as nossas atividades aqui. Qual a função do esqueleto, né? Eu tenho dito isso, né, quando eu apresento esse slide, que esse slide tem causado menos risos, né, menos cômico, porque o He-Man é da minha época, né, a gente vai envelhecendo e as pessoas vão esquecendo um pouco das épocas, né, vão se perdendo, porque é natural que as coisas se renovem, é natural que aconteça uma reciclagem, né, os interesses são outros. Mas no meu tempo, quando a gente olhava o esqueleto de fato tinha uma função muito importante, né, que era invadir o castelo de Grayskull, e por isso ele rivalizava ali com o He-Man para que pudesse ter esse domínio, né? Mas brincadeira à parte, a gente sabe que o esqueleto ele tem, em relação à biologia do osso, ele tem várias funções importantes. Ele acaba tendo uma característica de composição de células, né, de células específicas, e isso tudo a gente tem que levar em consideração, já visto, inclusive, que foi falado no início, quando a gente tem o tecido ósseo como o centro do metabolismo, o centro da fisiologia, integrando tecidos, integrando células, né? Isso é extremamente importante. Mas já que a gente sabe e conhece tudo isso, por que nosso grande interesse no osso, né? Se o osso já sabe que ele exerce uma função importante, ele tem regeneração no tecido quando ocorre em lesões pequenas, por que nosso grande interesse em relação a isso? É claro que a gente está vivendo, né, um momento bastante curioso e preocupante. A gente está aumentando a expectativa de vida, né, o que se discutia nos anos 40, 50, uma expectativa de 40, 50 anos, né? Hoje a gente está aí próximo dos 80, e isso faz com que tenhamos alguns problemas relacionados a esse aumento da expectativa de vida, como é o próprio caso de doenças relacionadas ao tecido ósseo, como, nominalmente chamando, né, a própria osteoporose, que faz com que você tenha uma fragilidade do tecido, e a partir daí você acaba tendo fraturas, né, tendo problemas relacionados a essa questão da fragilidade do tecido. Esse é apenas um exemplo, né? Nós temos a questão de perda dentária, nós temos vários outros eventos relacionados, mas que se concentra no conhecimento da biologia do osso para que possamos interferir biotecnologicamente nesses eventos. Nós podemos fazer isso, né? Sobretudo relacionado, né, com esse aumento da expectativa de vida e sobretudo relacionado ao tempo, né, de internação, o tempo de recuperação desses indivíduos, a gente tem também um aumento da necessidade de recursos públicos, né? Isso realmente acaba vindo se somando, né, e trazendo condição necessária para que façamos essa interferência, para que possamos ter o desenvolvimento e transformação dessa demanda da sociedade e da política do país, né, de fato em produto, em processos biotecnológicos. Isso de fato é extremamente importante quando a gente considera todo esse cenário, né? Algumas estratégias é buscar por biomateriais carreadores ideais desses eventos. Nós não desenvolvemos materiais aqui em Botucatu, não tenho competência para isso, né? Mas tenho colegas, tenho parceiros que, de fato, apresentam essa competência, né? E a gente se agrega muito nesse sentido, porque a gente acaba trazendo uma condição, e esse segundo a gente desenvolve aqui em Botucatu, que é conhecer os mecanismos que regem a interação de células com esses materiais. Então, a gente pode, através dessa interação, conhecer um pouco da biologia dessa interação. Quando a gente fala em osteoblastos, são aquelas células que produzem o tecido ósseo, são aquelas células que, de fato, são importantes na interação com a superfície desses materiais. Aqui, muito rapidamente, eu queria falar para vocês, esse foi um dos primeiros trabalhos que eu participei, né? Esse é o professor José Mauro Grangeiro. Fui aluno de iniciação científica do Grangeiro, na Faculdade de Odontologia de Bauru. Embora eu desenvolvesse nessa ocasião biologia na Unesp, ali em Bauru, eu fazia minha iniciação científica na FOB, né, ali na Universidade de São Paulo, ali na Otávio Pinheiro Brizola. E o Grangeiro, de fato, foi meu orientador de iniciação científica e foi a pessoa que me fez uma questão uma vez, em aspectos biotecnológicos, né? Ele disse o seguinte, olha, ele clicou nessa mesma tela do computador, essa foi uma reportagem que saiu no Jornal da USP em 2002, há 18 anos atrás, por isso que eu falo, o tempo voa, né?
Ele clicou um botão, apareceu uma célula, clicou outro botão, apareceu um osso, clicou outro botão, apareceu um ponto de interrogação. Ele falou assim, você sabe como a célula produz um osso? Eu falei, não sei. Né? Ele falou, a primeira pergunta que ele me fez. Ele disse assim, ó, nem eu. Eu falei, nossa, mas se ele não sabe, né? Eu vou fazer iniciação científica com ele. Ele falou assim, ó, você vai descobrir, né? E olha, são 18 anos trabalhando bastante, né, para conseguir responder algumas questões. Ainda não conhecemos tudo, né? É algo muito complexo, é algo muito que envolve muita tecnologia, muitos avanços, né? E ao mesmo tempo é um evento, né, provocativo, provocante, né, e que nos inquieta. E isso de fato é importante que tenhamos em eventos relacionados ao desenvolvimento de processos biotecnológicos, né? A inquietação, de fato, é um ingrediente importante. Este foi o primeiro trabalho que eu publiquei em 2005, né? Um trabalho também da iniciação científica, para vocês terem uma ideia. Esse foi um trabalho que nós desenvolvemos, é aquilo que eu estava falando para vocês, aquela discussão inicial, e por isso que eu mantive esse artigo, né? É o meu principal artigo publicado, não tenha dúvida disso. Através dessa publicação, eu faço muita reflexão sobre as minhas atividades como docente, as minhas atividades como pesquisador, como orientador, né? A partir daí, a partir desse trabalho que eu faço essas reflexões para poder seguir adiante, para poder seguir de fato com questões que muitas vezes acaba até questionando esse trabalho, né? Como é o próprio testes alternativos ao uso de animais, como está dizendo para vocês. Antes, olha, os testes dos materiais, eles eram feitos em subcutâneo de rato, né? E a partir dali nós temos um desenvolvimento importante para conhecer a célula, a interação das células nas superfícies e buscar mecanismos que explorem, né, através do comportamento das células, esses eventos. Como eu acabo mostrando aqui, olha, a bioengenharia do tecido ósseo, a gente dá um olhar específico na interface, né, entre célula e material. Eu trabalho com transdução de sinais, como eu disse para vocês no início, né? Então, a gente sabe que uma via importante nesse cenário é a via de ativação de integrinas, né? Relacionada com ativação de FAC, SARC, via fosforilações consecutivas, sítios específicos, né? Quando a gente fala de fosforilação, de fato, a gente está trazendo uma discussão de sinalização celular, e a fosforilação ela tem gasto de ATP, ela tem ativação de quinases, né? E na contramão disso tudo tem a hidrólise do fosfato que modificou o substrato através da própria proteína fosfatase, né? A proteína fosfatase que desfosforila sítios fosforilados outrora em resíduos de tirosina, eu chamo então de proteína tirosina quinase, proteína tirosina fosfatase. No caso da quinase, ela fosforila em tirosina, no caso de fosfatase, ela desfosforila em tirosina. Isso é um aspecto importante, né? Ou seja, o balanço entre quinases e fosfatases determina, de fato, o próprio balanço de fosfato, né, de uma célula. Isso determina, sim, um aspecto preditivo da interação da célula na superfície dos materiais. Na verdade, a gente consegue dizer o tipo de interação que essa célula tem na superfície. Aqui são algumas pessoas, quando eu falo de bioengenharia de tecidos, quando eu falo de biotecnologia, não posso deixar de citar, né? São pessoas que eu tive o privilégio de aprender com eles, né? O Grangeiro, que foi meu orientador de iniciação, que eu mostrei para vocês lá em 2002, aqui é uma foto mais recente. Atualmente ele é diretor, né, de uma divisão do Inmetro. A professora Carmen Veríssima Ferreira, a professora do IB, ali da Departamento de Química da Unicamp, né? Uma pessoa fora de série, todos são pessoas fora de série nessa tela, né, que me enche de orgulho, de prazer, né, e eu tenho que fazer essa reverência porque são pessoas que de fato promoveram uma discussão de qualidade, né, uma discussão humana, uma discussão que de fato a pesquisa ela veio para servir, né, não veio para fazer ninguém diferente de ninguém, mas é uma ferramenta importante que você possa fazer a diferença na vida das pessoas, né? Não somos melhores por sermos pesquisadores, né? Nem tão pouco temos que criar essa rivalidade, né? Que a gente muitas vezes acaba, lógico, está diminuindo bastante, mas a gente encontra muito dentro da universidade. A gente precisa de fato discutir essas questões, e essas são pessoas, né, que de fato discutiam isso desde o início. Né, são pessoas que chegaram para servir, né, através da sua capacidade, através da sua curiosidade, através do solo fértil que é a própria universidade, né? Então, a professora Carmen foi minha orientadora de doutorado direto, tive a oportunidade de passar
muito tempo no laboratório da Carmen. Quando eu falo em sinalização celular, eu aprendi isso com a Carmen, aprendi a respeitar a célula com a Carmen, né? Ou seja, é algo fabuloso, né? A gente acaba tendo essa construção. Você vê que para chegar, para falar para vocês hoje, eu passei também por esse processo. E quem não passa, né? Feliz que é aquele que de fato tem esse reconhecimento do seu caminho, que tem de fato esse reconhecimento da sua trajetória, né? Somos pessoas diferentes, sim, porque outras pessoas se doaram, encontraram o melhor de si para poder contribuir nesse processo. Isso, de fato, é muito importante que a gente tenha esse olhar para o espelho, né, onde você reflete o seu passado e você consegue fazer essa reflexão. O professor Hiroshi, né, sempre falo dele nas minhas apresentações, foi um dos pioneiros de trabalho com fosfatases no país, né? Trabalhou com pessoas importantes de fosfatases no mundo. Fiz o meu pós-doc com o professor Hiroshi, tive essa honra, né, de ter essa interação com ele, e ter o nome dele hoje no meu currículo realmente é uma questão honrosa e de bastante gratidão. Pra vocês terem uma ideia, o professor Hiroshi foi orientador da professora Carmen, do mestrado e doutorado, e foi orientador de mestrado do Grangeiro, né? Então, ou seja, eu me senti em casa, abraçado por pessoas que realmente se responsabilizam com esse papel transformador da própria universidade. E o professor Michael é uma pessoa que eu conheci durante o doutorado, quando eu fiz o doutorado sanduíche, fiz parte do meu pós-doc, e de fato uma pessoa genial também, né? Igualmente genial aos demais, me recebeu na Holanda de braços abertos, tinha algumas dificuldades em falar inglês naquela ocasião, o professor Michael ter uma ideia da resiliência, né? Ele aprendeu algumas palavras em português e facilitou muito esse processo, né? Tive a oportunidade de ir várias outras vezes para lá, né? É uma pessoa que realmente foi fundamental e é fundamental porque eu mantenho colaboração com o grupo do professor Mike e mantenho colaboração com os demais grupos, porque de fato a gente acaba participando de uma família, a gente nunca deixa de existir, né? Porque a família sempre está ali, né, te esperando, sempre está ali para te dar um abraço. Através dessas pessoas, nós temos, em 2015, né, nós tivemos um projeto da FAPESP, cujo processo foi 2014, 226893, né, eu tive um JP aprovado, ganhamos, no final, sem as bolsas, né, chegamos perto a 1.300.000, e a partir dali a gente conseguiu montar um laboratório de bioensaios de dinâmica celular aqui no departamento, antes departamento de Química e Bioquímica, agora departamento de Ciências Químicas e Biológicas, né? E nós temos algumas áreas específicas, mas assim, quem vê esse slide, né, eu fui bastante pretensioso, parece que eu tenho um prédio gigantesco, né, com vários andares, mas não, o laboratório é pequeno, a gente conseguiu dividir em algumas unidades, né, específicas, uma unidade de bioensaios, que eu chamo carinhosamente de professor Hiroshi Oyama, unidade de cultivo celular, professora Carmen, unidade de biologia molecular, professor Mauro Grangeiro, e unidade de microscopia, professor Michael. Né? São pessoas que participaram dessa trajetória que eu disse para vocês há pouco. Pessoal, eu trabalho com sinalização celular, a gente trabalha com sinalização celular em vários aspectos, né? E sinalização celular, de fato, é um evento que contextualiza a célula. Quando a gente fala em bioquímica, a gente fala em sinalização celular. Quando a gente fala de relação de célula com o ambiente, a gente fala de sinalização celular. Olha o que esse slide traz. Olha, a superfície de todas as células é continuamente bombardeada por um número muito grande de sinais. E isso acaba transmitindo, né, esses sinais para dentro da célula, em eventos em cascata. Tampouco esses sinais de fora necessitou entrar na célula. Bastou ele interagir com o receptor para que a gente tivesse uma resposta específica. Tudo bem? Aqui é uma célula, é um esquema produzido por um colega, infelizmente já falecido, um colega holandês, professor Sander Dix, né? Tive a honra de conhecer o Sander uma das vezes que eu fui para a Holanda, né? Uma pessoa também fantástica, de interação fácil, né? E essa figura é dele, né? Então eu gosto de fazer sempre a menção, de fato, ao autor dessa figura com bastante carinho, porque realmente foi uma pessoa transformadora, né? Uma pessoa que de fato me acolheu quando eu cheguei na Holanda, o tempo que eu permaneci ali. E, de fato, fez um papel brilhante, né, como cientista, trabalhando com sinalização celular. E quando a gente fala de sinalização celular, é atividade, né,
esse conjunto estabelece, dizendo, né, para a gente, através de fosforilações de proteínas, o que a célula está fazendo. A gente consegue ter essa distinção, interação com receptores, esse sinal chega até o núcleo, né, a partir daí a gente consegue ter essas respostas. É mais ou menos assim, o final chega, quinase 1 ativa quinase 2, que ativa quinase 3, através de fosforilações, até que eu tenha um evento, né, um efeito, perdão. E biomateriais, nós temos uma escala relacionada ao avanço, né, à evolução desses materiais. A primeira geração bastava dizer que o material era inerte. A segunda geração já diz, não, olha, preciso de material também bioativo, né? Não é um material inerte, ele precisa interagir bem com os tecidos onde ele está. E a terceira geração é esse, desde o início dos anos 2000, que diz que o material ele tem que promover uma regeneração funcional do tecido. Não basta reparar, tem que regenerar. É quando a gente considera as características originais do tecido, originalmente chamando a questão histológica, originalmente chamando a atenção fisiológica desse tecido, né? E é justamente dessa interação de células com os materiais, buscando entender esses processos funcionais da regeneração, que o próprio mecanismo molecular se torna importante, né? E a transdução do sinal ela se coloca dentro desse cenário. Mas é aquela pergunta do começo, né? O tamanho realmente importa? Né? O tamanho dessas superfícies realmente importa? Dependendo do ponto de vista, quando a gente olha para a natureza, a gente sabe que sim, né? Se eu pego, por exemplo, essa questão do elefante, né, que consegue alcançar o outro lado e uma tromba menor não consegue, a gente percebe que, de fato, isso faz diferença. Mas e quando eu coloco a célula na superfície do material? Né? Esse foi um trabalho que nós publicamos em 2015, né? Quando a gente colocou a célula numa superfície de titânio lisa e uma superfície de titânio anodizada, né, modificada, e nós percebemos que minutos depois, olha só, a célula que estava na superfície lisa, ela lançou alguns prolongamentos, e a célula que estava na superfície modificada, ela de fato fez um espraiamento, né? Ela se espraiou, ela se interagiu, né? Então, a superfície interfere nesse processo, né? Olha só a interação da célula, né, com essa superfície anodizada, essa superfície modificada. Ela tem uma interação muito íntima, tá vendo? Uma interação muito próxima, né, com esse material. Então, a variação da superfície do titânio, que a gente sabe que é um material bom, né, para fins biomédicos, a gente sabe que a alteração da superfície modifica e modula a interação com as células. Isso é extremamente importante e traz a necessidade daquilo que nós mostramos lá atrás, de conhecer alguns mecanismos de sinalização, de fato, para poder conhecer esses eventos, né? Então, a sinalização celular com a superfície dos biomateriais acaba fazendo com que tivéssemos, né, um evento de conhecer a modulação e afinidade dessas proteínas com a superfície dos materiais. Essa interação, né, entre essas integrinas, que são proteínas transmembrânicas, que oferecem essa ponte entre o compartimento extra e o compartimento intracelular, né, e as proteínas intracelulares, né, nós temos destacado muito 3 PTKs, né, proteínas tirogenas quinases, que é a própria FAC, a SARC, a paxilina, como moléculas intracelulares importantes na interação de células, né, com a superfície de materiais. Perdão. Esse foi um trabalho que nós publicamos em 2009, que nós mostramos que células aderidas, né, em superfícies de plástico, poliestireno, né, utilizado em cultura de célula, 30 minutos e 2 horas elas tinham essa mudança na sua composição e distribuição de citoesqueleto, né? Nós mostramos isso. Agora, a pergunta foi, quais são as vias de sinalização celular que foram envolvidas nessa resposta? Nessa mudança conformacional, nesse rearranjo do citoesqueleto, né? E nós vimos, olha, através de proteína por proteína, né? Análise por Western blotting, né? De proteína fosforilada, não fosforilada, nós mostramos que as integrinas, de fato, elas eram importantes e esse sinal culminava no rearranjo do citoesqueleto, que vinha, além da ativação de integrina, também podia vir via ativação de uma MAP quinase, né, uma P38, que quando fosforilava no núcleo uma MAPK-PK2, que tinha importância, né, ao sair do núcleo, na ativação de uma HSP, que também contribuía com esse evento de rearranjo do citoesqueleto.
Ano seguinte, né, anos depois, nós mostramos através de uma análise quinômica, né, através do quinoma aqui como uma ferramenta capaz de analisar o conjunto de quinases envolvidos nessa resposta, nós trouxemos alguns elementos, né, a mais no ganho desse aprendizado, e nós mostramos que nós tínhamos várias enzimas, várias quinases e fosfatases envolvidas, que junto com a ativação do rearranjo do citoesqueleto, nós tínhamos também vias de sobrevivência, nós tínhamos vias de progressão de ciclo, né, eventos relacionados com adesão celular e por aí afora, né? Nós tínhamos vários aspectos sendo regidos nesse cenário que realmente importam para que a célula tenha essa interação com o substrato e que modifique a sua morfologia, ou seja, uma simples mudança de morfologia com necessidade de rearranjo do citoesqueleto detém uma cascata de sinalização celular específica, né? Um conjunto delas que de fato permite que esses eventos aconteçam, né? Anos depois, né, nós reunimos algumas informações para que a gente pudesse conhecer esses eventos, também relacionado com a superfície de hidroxiapatita, né? Hidroxiapatita é a fase mineral do osso natural, né? A partir dessa fase mineral do osso tem se discutido muito a sua incorporação na superfície de materiais, para que a célula possa interagir de modo correto, né, com essas superfícies. De fato, isso tem acontecido. E nós mostramos nesse trabalho, né, que os osteoblastos ele interage e abre novas avenidas com a própria hidroxiapatita para um conhecimento dessa interação do material célula, né, com o desfecho de sinalização celular. Então, aqui nós fizemos uma série de marcações, né, uma série de anotações relacionadas à ativação de moléculas, inibição de outras, né? Onde nos leva a ter uma compreensão biológica da interação de osteoblastos com a superfície de hidroxiapatita. Nós mostramos esse cenário também, né, com a construção desse panorama, né, de conhecimento de sinalização celular. Nós mostramos que espécies reativas de oxigênio também são importantes em eventos de adesão de células de osteoblasto, onde a gente mostra, inclusive, que essas células acabam que essas espécies reativas de oxigênio acabam interferindo na atividade de PTPs, né, proteína de tirosina fosfatase. Então, essas espécies reativas de oxigênio promovem uma inibição da PTP de baixo peso, aqui uma low molecular weight protein tyrosine phosphatase, que é uma proteína tyrosine phosphatase específica, né, de baixo peso, e que a gente mostra que a inibição dela permite ficar preservando a fosforilação em sítios específicos, né, de tirosina, com a própria o resíduo de tirosina 397 na FAC, o resíduo 416 na SARC, né? E por aí a gente consegue ir descobrindo um pouco dessa dinâmica relacionada com a adesão de osteoblastos. Aqui eu vou mostrar alguns resultados mais recentes, né, para vocês, resultados que já são de alunos que defenderam, estão defendendo seus trabalhos conosco aqui na Unesp. A gente mostra que o titânio liberado a partir de implantes dentários, né, aumenta a adesão de osteoblasto para uma modulação de espécies reativas de oxigênio que são cruciais nessas vias, né, na regência dessas vias. Aqui a gente mostra a interação de osteoblastos na superfície de implantes dentários, né, e essa interação dessas células com a superfície de implantes dentários, ela é tão regulada por sinalização que nós mostramos que ela exerce um poder, que esse material exerce um poder, inclusive, de aumentar espécies reativas de oxigênio, como foi mostrado aqui, olha, aumenta bastante se eu comparar os dois, e essa espécie reativa de oxigênio acaba modulando negativamente a atividade de PTP, né? Aqui é uma PTP diferente, é a PTP1B, né? E essa inibição, esse controle da atividade de PTP leva potencialmente um aumento da fosforilação de FAC, por exemplo, que permite que essa célula faça uma adesão um pouco maior, que tenha um processo de interação com o substrato um pouco melhor, né? Aqui a gente acabou fazendo um desenho, né, um esquema, onde a gente mostra que o titânio liberado a partir dos implantes, né, ele acaba interferindo no aumento de ROS, né, de liberação de espécies ativas de oxigênio, que acaba trazendo uma diminuição de atividade de PTP1B, que acaba aumentando e mantendo a fosforilação de FAC.
que leva um rearranjo do citoesqueleto através da ativação de cofilina. E que esse cenário, né, ele está relacionado com a adesão dessas células na superfície desses materiais. Aqui um outro trabalho, né, desenvolvido pelo hoje doutor Fábio, né? O Fábio, ele desenvolveu o doutorado comigo aqui em Botucatu, né? Onde ele mostrou que superfícies de hidroxiapatita, né, blastada com nano hidroxiapatita blastada na superfície de titânio, desenvolvia sinalização específica, né? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas características. Aqui é uma microscopia de força atômica, né? A gente mostra a diferença entre as superfícies, né? E aqui uma superfície nanotopográfica, né? A gente estava discutindo um pouco anteriormente, uma superfície recoberta por uma escala nano, né? Com hidroxiapatita estruturada nanotecnologicamente, né? E a gente mostra que a célula interagindo com o controle, que é o titânio liso, e o titânio recoberto por nano-hidroxiapatita, a gente percebe que essas células, né, que estão aderidas aqui, olha, em round-up cells, né, são células mais arredondadas, aqui elas estão mais espraiadas, né? Você vê menos células arredondadas, né? E nós vimos isso naquele outro trabalho, onde a gente mostra de fato uma diferença entre as interações. Essas imagens ficaram maravilhosas, né? E a gente mostra a interação da célula com a superfície lisa e a interação da célula com a superfície na escala nano, né? Realmente a célula fica mais espraiada, ela fica mais alongada, né? Interagindo melhor com a superfície. Nós mostramos algumas interações nesse processo, como a fosforilação de FAC e SARC, né, na nano, e de fato isso foi um aspecto importante. Um aumento da viabilidade celular, né? Isso também é um outro aspecto importante. Nós mostramos uma via que também levava, né, a um aumento da fosforilação de MAP quinase, que também está relacionado com uma via de ERK, que também leva sinais para sinalização, leva sinais para proliferação. Nós vimos genes relacionados com diferenciação celular. Então, além de promover a adesão, proliferação, nós vimos também genes, né, e aqui é uma escala de expressão gênica, onde a gente mostra a ativação de genes relacionados com a diferenciação dessas células. No caso de RUNX2 e Asterix, são genes biomarcadores de diferenciação osteoblástica, são fatores de transcrição de proteínas relacionadas com a diferenciação. Então, independente se contato indireto ou direto, nós temos um aumento, por exemplo, de RUNX2, que é um marcador importante, né? E aqui aumentando, olha, perto de 30 vezes, realmente é um resultado muito importante. Esse trabalho mostrou para a gente, né, que FAC, a interação com integrina, através da interação com lá fora, né, com a nanotopografia, leva uma resposta diferencial, onde eu tenho ativação de proteínas relacionadas com o desfecho de sobrevivência e desfecho de rearranjo do citoesqueleto, cujas rotas, né, levam à adaptação celular no substrato, que leva à diferenciação celular, que promove a osteointegração de implantes dentários. E essas superfícies, então, estão hoje discutidas e já colocadas no mercado, né, buscando encontrar uma melhor resposta, uma melhor performance na osteointegração. Osteointegração é um evento de crescimento ósseo ao redor desse implante, entendendo parte dele, né? Entendendo que esse material implantado é parte dele, ou seja, há uma interação muito importante e atividade celular é necessária para que essa osteointegração aconteça, né? A osteointegração vem sendo discutida desde a Segunda Guerra, né? Mas foi a partir dos trabalhos de Ivan Brennemark que começou a se discutir mais esses eventos de osteointegração, né? Então, o Brennemark, inclusive, ele é considerado um dos pioneiros na área, né? E, de fato, trouxe uma discussão importante para os dias atuais. Juntos, né, esses resultados, eles mostram para a gente que a textura desses titânios promovem uma sinalização crucial, né? Um conjunto de sinalização cruciais, que isso é responsável, né, para a interação dessas células. Então, de fato, a superfície nanotopográfica ela interfere, sim, nas respostas celulares, né, e esses mecanismos, de fato, poderiam ser explorados, né, em materiais, engenharia de materiais, para o desenvolvimento de smart materials, porque se eu posso fazer uma predição de resposta a essas superfícies, biotecnologicamente eu posso fazer, então,
o repasse desse conhecimento biológico para o desenvolvimento de biomateriais de superfícies que o mercado hoje, a literatura chama de biomateriais espertos, né, com predição de respostas biológicas. Esses biomateriais, então, poderiam aumentar a integração desses biomateriais com os tecidos, melhorando sua performance no próprio tecido ósseo, né, do hospedeiro. Se eu faço isso, é importante destacar, né, por que eu quero evoluir nesse sentido? Porque eu quero trazer um processo de osteointegração mais rápido, fazer um recovery, né, do paciente mais rápido, diminuir o tempo dele no leito do hospital, muitas vezes o tempo de recuperação desse indivíduo. Muitas vezes a gente está tratando de um indivíduo jovem, né? Além da questão do aumento da expectativa de vida, os centros urbanos estão cada vez mais populosos, né? E aí nós temos cada vez mais acidentes, cada vez mais jovens se colocando, né, em questões perigosas, em questões de acidente automobilístico, uma série de outros eventos que acaba necessitando de procedimentos cirúrgicos, né? E eventos pós-cirúrgicos de recuperação importantes, onde essa demanda, essa necessidade por acelerar esses processos, de fato, se reveste com bastante relevância, né? Então, realmente, você diminuir esse tempo de recuperação através da bioengenharia de tecidos, né, da engenharia de materiais, trazendo um caráter multidisciplinar e interdisciplinar nesses conceitos todos, de fato é algo extremamente importante para que busquemos um melhor caminho biotecnológico, né? Um desfecho biotecnológico capaz de fazer essa redução do tempo, fazer a incorporação desses materiais, interferir na vida, na qualidade de vida dessas pessoas, para que elas possam ser devolvidas à sociedade, né, de uma maneira com qualidade de vida, uma maneira onde ela consiga, de fato, manter a sua interação, o seu trabalho, a sua questão econômica. Isso são fatos extremamente importantes, onde a gente acaba, de alguma maneira, mesmo desenvolvendo, né, o início da cadeia, na pesquisa básica, questões importantes e que são elevadas, né, a questões biotecnológicas, na verdade, são elevadas através de processos biotecnológicos, a translação desse conhecimento à prática clínica, né? Isso realmente é bastante importante e necessário eu fazer essas menções, né? Implicações para o futuro, na verdade, acaba se tornando óbvio nessa altura do campeonato, né? Esses avanços na biologia molecular e celular certamente vão impactar a melhora do design dessas superfícies, desses novos materiais, né? Esse design, através de um suporte molecular, desses scaffolds, certamente eles irão impactar a engenharia de tecidos e o próprio reparo / regeneração, né? Também tem um impacto econômico aqui, se a gente está desenvolvendo isso no território nacional, o selo desse produto é verde e amarelo, a gente precisa, de fato, criar ferramentas, né, de exportar e diminuir a própria importação do conhecimento. A gente precisa, de fato, criar estratégias na biotecnologia capaz de fazer exportação do conhecimento, né? Isso realmente se faz extremamente necessário. E aqui a gente consegue trabalhar bastante dentro desse universo, né, que é gigantesco, chamado biotecnologia, né? E nós temos muita capacidade, muitas ferramentas no solo nacional para que isso tudo possa ser desenvolvido, né? E é possível aplicar, muitas vezes, uma terapia baseada no paciente. Aqui a gente fala que a gente pode fazer uma terapia personalizada, uma terapia individualizada, né, onde você pode conhecer, através da resposta daquele indivíduo específico, né, a uma determinada superfície, e conhecer qual é a melhor superfície que aquele indivíduo pode receber, seja no implante dentário, seja numa cirurgia de reconstrução de qualquer outro tecido ósseo na medicina, né? Então a gente precisa, de fato, ter esse conhecimento básico para poder fazer essa translação e que possamos, através desse caminho, nos sentir provocados, né? E que a provocação, de fato, possa ser transformada em inquietação, e essa inquietação pode ser transformada em trabalho, em competência, né? Para que a gente possa, de fato, seguir, né, esse trilho, seguir esse caminho, no sentido de praticar ciência dentro da esfera de biotecnologia e podendo promover qualidade de vida daqueles que de fato necessitam, ou seja, a gente acaba transformando uma demanda social através dos muros do conhecimento e competência da academia, né?
fazendo já de princípio um trabalho extensionista importante, ou seja, a biotecnologia também é instrumento extensionista, é um instrumento importante na detecção e diagnóstico de uma sociedade que realmente precisa desses trabalhos biotecnológicos dentro da universidade, dentro dos programas de pós-graduação também, né? E que a gente possa falar de biotecnologia dentro da Unesp, que a gente possa falar de biotecnologia dentro do Instituto de Biociências, não só para os programas de pós-graduação, mas que também possa, e devemos, isso é um dever nosso, né, falar de biotecnologia para os nossos alunos de um modo geral, para que desde o princípio tenha no radar, né, esses eventos biotecnológicos, para que desde o princípio tenha no radar essa integração entre os programas de pós-graduação e os cursos de graduação, que a gente tenha como desfecho da biotecnologia também a palavra empreendedorismo, né, que a gente tenha esses elementos sendo construídos, e quando a gente fala aqui nessa tela de futuro, eu penso muito nisso, né? Somos aqui instrumentos de fazer planejamento do futuro através dos nossos estudantes, da qualidade dos quais eles são formados, né? Recursos humanos valiosos para uma sociedade que realmente precisa, né? Que é uma sociedade que realmente clama por cada um de vocês, né? Então fica essa mensagem, realmente essa é uma mensagem importante. Pessoal, e quando a gente fala, né? A gente está chegando no final dessa apresentação. E quando a gente fala de biotecnologia, quando a gente fala de mudança de recursos humanos, a gente fala também de mudança da maneira de pensar, né? E através disso tudo que eu estou dizendo para vocês, a transformação também se fez importante na literatura com os nossos trabalhos, mostrando uma maneira limpa de fazer ciência, né? De conhecer essa interação biológica dos materiais. Todos os trabalhos que eu mostrei para vocês aqui, exceto aquele de 2005, meu primeiro trabalho publicado, nós não sacrificamos um animal, né? Então, foi tudo trabalho feito com cultura de células em laboratório, né? Tendo um respeito muito grande com essas questões biológicas, né? Como biólogo, eu faço essa minha reverência aos animais de experimentação, faço aqui o convite para que todos façamos, de fato, essa reflexão. Não estou dizendo que que os animais de laboratório são insubstituíveis. Não estou dizendo isso, tá? Nós podemos substituir algumas metodologias por testes alternativos, né? E que a gente possa, através desses testes alternativos, mostrar aí o caminho, mostrar aí a trajetória para que possamos, de fato, justificar esses testes de experimentação com bastante racionalidade, né? A gente precisa, de fato, ter os comitês de éticas, obviamente, sendo protagonistas desses eventos de análise, né? A gente precisa, de fato, trabalhar nesses princípios. E aqui no Instituto de Biociências a gente tem, né? As pessoas trabalham seriamente em relação a essas questões. Quando eu falo em transformação desse conhecimento, né? A gente aqui está propondo a sinalização celular como um fator no desenvolvimento de Smart Biomaterials, né? Para a bioengenharia de tecidos, e isso, de fato, coloca aquelas vias de sinalização que eu disse para vocês anteriormente como algo importante nesse caminho, né? Alguns agradecimentos aqui, eu sempre digo, né? A gratidão é algo que tem que estar sempre no nosso radar, no nosso dia a dia, aquecendo os nossos corações, porque realmente fazemos parte do todo, né? E quando a gente se coloca à disposição de fazer algo diferente, sempre lembrando que nós tivemos um ponto de partida, né? Desde daquilo que aprendemos em casa, os valores que a gente traz consigo, né? Mas a maneira como a gente consegue transformar esses valores como interação com pessoas, né? E quando a gente tem pessoas que de fato são pessoas que têm um pensamento parecido, ou que muitas vezes não têm, e na universidade é o fórum de discussão também da desigualdade, discussão dessas diferenças, né? Mas aqui eu só posso dizer para vocês, olha, são pessoas do bem, pessoas que realmente participaram de muito disso que eu apresentei para vocês. Sem eles, de fato, a concentração de resultados seriam muito menores e talvez não seriam esses. Então, eu preciso agradecer a professora Carmen, o professor Hiroshi, o professor Hernandes, da Unicamp. São pessoas que participaram da minha formação e que eu aqui devo muito a eles, no sentido de terem contribuído realmente, seriamente nesse processo, né? O professor Grangeiro, ali do Inmetro, né? Trabalhei com ele também no Inmetro durante 2 anos e meio, 3 anos, como pesquisador colaborador. Também o Grangeiro também teve essa outra importância, né, de abrir as portas do Inmetro, conhecer um outro
uma outra maneira de fazer ciência, se faz muito ciência dentro do Inmetro, né? E ter esse olhar um pouco mais metrológico das boas práticas de laboratório, das boas práticas de produção e fabricação, né? Isso realmente são questões muito importantes, né? E a gente traz aí essas questões também dentro da esfera da biossegurança, e a gente precisa de fato ter isso tudo muito atento. Falar em biotecnologia é falar em boas práticas de laboratório, falar em biotecnologia é falar em boas práticas de fabricação, falar em biotecnologia é falar também em biossegurança, né? A gente precisa, de fato, ter esses elementos importantes sendo discutidos, porque não há algo biotecnológico que não parta desses princípios. Princípios é onde tudo começa. Sem eles, a gente não deve fazer, né? Não é eu acho que tenho. Biossegurança ou você tem ou você não tem. Boas práticas de laboratório, a mesma coisa, né? Então, a gente precisa, de fato, cada vez mais criar essa cultura, né? Enfim, eu acho que esse também é o momento de fazer esse comentário. O professor Michael e o professor Hans, ali na Erasmus Medical Center, o professor Hans foi aquele outro grupo, né, que participou do projeto do Interbone, e realmente são pessoas fantásticas e que têm contribuído nesse caminho para chegar até aqui, né? A professora Natete, também uma outra professora lá da Universidade de L'Aquila, na Itália, devo aí muito do que eu aprendi com a interação com o grupo dela, consegui mandar estudantes para o laboratório dela, me fez uma introdução importante no grupo do professor Gerard Carcenti, o grupo da Stavrola, professor Stavrola, né? Tivemos aí recentemente uma BEP aprovada para um aluno de mestrado passar um tempo na Columbia University. Infelizmente a pandemia acabou mitigando essa nossa expectativa, né? Isso foi realmente frustrante, porque conseguimos a bolsa, né? A gente sabe a dificuldade que é para conseguir a bolsa, conseguimos o apoio da professora Stavrola na Columbia University, né? Columbia University é uma das melhores universidades do mundo, e a gente aí está em Nova York, né? A gente está aí na expectativa que essa pandemia possa passar e que, é lógico, tem o aprendizado que a gente traz dela, né? Mas ao mesmo tempo a gente possa reorganizar as nossas atividades da melhor maneira e a gente possa, a partir daí, continuar, né, a caminhada, continuar as provocações, as inquietações. Pessoal, aqui não está o grupo todo, né? Eu não quero ficar chamando a atenção de cada um, né? Mas nós temos aí alunos de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, né? Iniciação científica. Então, são pessoas que, de fato, constroem isso tudo. Quando eu trouxe para vocês o professor Hiroshi, a professora Carmen Grangeiro, o professor Michael, né, fazendo uma reflexão do passado, né, e que de fato me coloca na condição de orientador hoje, e eu acredito que aqui é a continuidade, né, pessoas que de fato levarão como instrumentos, né, levarão como uma corrida de revezamento, né, a gente precisa fazer o nosso melhor quando o bastão está na nossa mão e a partir daí servir de exemplo, servir como exemplos de valores, né? Mas ao mesmo tempo, eu gosto sempre de fazer essa metáfora com a questão da corrida de bastão, porque ainda que façamos o nosso melhor na condição que a gente tem na corrida, né, com o bastão na mão, ainda nós temos o momento em que o bastão está nas duas mãos, né? Nós corremos juntos. E esse momento de fazer a troca do bastão, né, nessa transição onde corremos juntos, isso de fato é um momento decisivo, né, porque a gente aprende a respeitar a velocidade do parceiro, do colega, do profissional, do nosso aluno, né, e ao mesmo tempo ele também nos respeita, ou seja, a gente acaba aprendendo muito com essa interação. E que a gente possa, então, a partir daí, poder crescer, né, poder, de fato, trabalhar nesses temas que são realmente importantes, e que a gente pode, sim, transformar essas questões biotecnológicas dentro da Unesp, dentro do Instituto de Biociências. A gente precisa cada vez mais de pessoas comprometidas, né? Pessoas que, de fato, se interessem por essas áreas, porque são áreas, não vou dizer novas, né? Mas são áreas mais recentes, né? Fazendo comunhão de diferentes outras disciplinas, onde a gente precisa, de fato, trazer as provocações, trazer essa questão da interação com a própria biotecnologia e bioinformática, né? Bioinformática como uma ferramenta fundamental nesse processo, né? E eu só queria agradecer a professora Isabel pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho para vocês sobre uma biotecnologia mais voltada para o tecido ósseo, né, de uma interação de células com a superfície de materiais, e fazer esse agradecimento
especial aos alunos, porque realmente sem eles a gente acaba não tendo desfechos, né? Os desfechos nossos dentro da universidade, ele só é pleno, só é de fato completo quando a gente tem os nossos alunos com a gente, né? Acreditando junto conosco nessas questões, né? Então, eu só posso agradecer a vocês. Pessoal, quem quiser me mandar e-mail, aqui acabei, perdão, esse é um e-mail antigo, né? É w.zambuzi@unesp.br, tá? Mas se mandar nesse, eu acredito que eu ainda esteja recebendo, né? Houve a mudança, mas eu acredito que ele ainda esteja ativo. Mas o e-mail de hoje atual é w.zambuzi, como se escreve aqui, @unesp.br, tá? Fico inteiramente à disposição, né? Para que a gente possa fazer qualquer interação quando vocês se sentirem com necessidade, né, de conhecer um pouquinho em relação a esses aspectos, eu fico aqui à disposição, né? Na verdade, como servidor público e cientista, eu estou aqui para servir, né? Espero poder ter contribuído um pouquinho com esses temas de biotecnologia com vocês e mais uma vez reitero, a universidade é feita por pessoas que se sentem provocadas, provocantes e que possa fazer dessa provocação, junto com uma identificação e diagnóstico de demandas sociais, um mundo melhor, um mundo com mais qualidade de vida, um mundo com menos desigualdade social, né? A partir daí a gente acaba tendo... Você vê que biotecnologia a gente consegue ampliar, né, as discussões. Porque quando a gente fala em biotecnologia aqui dentro da universidade pública, a gente precisa, de fato, estar antenado a essas questões sociais que são realmente decisivas, né, para um futuro melhor, né? Então, é isso. Não sei se eu atendi a expectativa de vocês, mas fico aqui à disposição, aguardo aí qualquer comentário no meu e-mail, tudo bem? Bom curso para vocês e foi um prazer. Um abraço para todos.